Olá, boa noite. Aqui é Marileia Lasprila. Estamos no canal, na nossa TV Mais Mulher, com o nosso quadro Pode Macumba Espiritualidade. Eu, Marileia, estou aqui apresentando juntamente com meu amigo Alex da Quimbanda, aqui do nosso estado de Goiás. E hoje estamos aqui trazendo também para ser entrevistado o Pai Alan, que também é de Quimbanda e de Jurema, para falar sobre o mega evento que ele realiza todos os anos aqui na nossa cidade, que chama Laroyê. Mas vocês vão ter maiores informações com ele durante a nossa entrevista aqui. Então se liga aí, aproveita, já curte a nossa entrevista aí no YouTube e já compartilha com seus amigos, convidando todo mundo para assistir aqui a nossa entrevista. Vai lá que ainda dá tempo, tá? Então, o nosso Pode Macumba e Espiritualidade começa agora, apresentado pelos comunicadores e a Marileia Lasprila e... Oi, salve galerinha, tudo bem? Vocês estão amando o podcast, né? Na verdade a gente arrumou uma armadilha aqui pro Pai Alan. Ele vai falar do Laroyê, mas eu quero saber tudinho desse negócio de Quimbanda das Almas, da Jurema. Vai soltar a língua hoje aqui pra vocês. E aí, Pai Alan? Olá pessoal, boa noite. Que Deus e Jurema Sagrada abençoe todos. Dentro da Umbanda, que os Sagrados Orixás iluminem e, lógico, que Exu dê sempre muito caminho a todos, ajude cada um a caminhar no caminho que a vida está traçando. Podia começar se apresentando a sua trajetória, por onde você passou, quem é, o Alan, quem é o Alan que está hoje aqui na mesa conosco? Bom, vou fazer um resumo porque, assim, eu penso que a parte da minha trajetória já é bem conhecida e até mais falada por quem não gosta de mim do que pelas pessoas que gostam, Eu nasci dentro da Umbanda e da Quimbanda, berço familiar, através do meu pai e dos meus ancestrais, avós e por aí vai, Inclusive eu costumo dizer que eu tenho um privilégio muito grande hoje que, vamos supor, nós temos a Cabana Santa Bárbara lá em Jussara, que é uma filial da nossa casa, onde quem camoneava meu pai, que é o Padrinho Roberto, quem camoneava meu pai, hoje me auxilia quando a gente está lá. Então, nasci nesse meio, meu pai teve que deixar o terreno dele, ele começou ali um cantinho onde ele atendia as pessoas. Meu pai foi um excelente médium, uma das pessoas que eu mais admirei dentro da espiritualidade, Perdi meu pai recentemente, o ano passado, em abril do ano passado, que foi uma grande perca para nós, para a nossa tradição, para a nossa família, para os ensinos que ele me passava. Mas aí a gente começou ali e tal, meu pai deixou porque tinha que trabalhar, viajar muito, ele viajava muito para sustentar a família, porque a gente era pobre de marré, Mas a espiritualidade não nos deixou. O primeiro contato com a espiritualidade que eu lembro é a primeira memória minha de infância, que foi seu Zé. E seu Zé me acompanhou nesse caminho, me educou, me ensinou a ser quem eu era, meu pai sempre lapidando, orientando, até que aos 16 anos de idade, seu Zé falou para você: agora você arruma uma trouxinha de roupa e vamos correr o mundo para buscar mais conhecimento. Com 16 anos de idade, naquela época, eu joguei a trouxinha de roupa nas costas e saí pelo mundo, aprendi, encontrei muita gente boa de reza, muita gente boa de macumba nessa vida, onde eu aprendi muita coisa, até o dia que o seu Zé virou e falou assim: agora você volta, que você vai aprender do outro lado. Eu falei assim: esse negócio tá... Agora eu vou morrer. Falei, agora eu vou morrer, mas não era bem esse o sentido. É até uma parte polêmica da minha história. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava com umas apostilas, uns livros, e mandado com o pessoal de igreja. Eu falei assim: pai, eu sou na igreja? Ele: não, porque já me avisaram aqui que você vai ter que entrar, você vai ter que aprender esse negócio aqui. E aí eu fiquei um tempo na igreja. Qual igreja? Aí falar o nome do ministério pode dar ruim,
Pode dar ruim, então, mas ela é evangélica. Era igreja evangélica. Né? Fiz teologia, me formei, cuidei de igreja, sem abandonar minha espiritualidade, mas cuidei de igreja, cuidando do meu sagrado quietinho. Então o senhor é teólogo formado. Sim. E se tornou capelão com a Marileia? Não. Oh, perdeu um salário de 6 mil, hein? Olha, eu não recebo salário não, eu protesto então. Na verdade, existem alguns concursos aí, né, para capelão, mas nós macumbeiros ainda precisamos trabalhar muito. Por quê? Porque dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, dentro do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, eles só aceitam participar do concurso para capelão se a pessoa for padre ou pastor. Ou então, tiver a faculdade, né? Não. De teologia. Não. Tem que ter a faculdade, mas só pode ser dessas duas religiões. A gente que é macumbeiro, se a gente for, mesmo que a gente seja capelão, mas se a gente não é padre nem pastor, não tem como a gente concorrer nos concursos públicos. Então já é uma chamada aí para os macumbeiros, para os nossos novos aí, os nossos jovens, a nossa juventude, né? Já se preparar para ajudar a gente na luta para a gente fazer mais essa conquista. Encontro agora dos capelões em Brasília? Sim, vai ter em Brasília. Vai ser no dia 20, né? De junho. Eu vou estar divulgando. Eles fizeram um grupo hoje, eu nem olhei a data direito, mas é agora. Só chamar aí a Marileia lá, que ela coloca, se você tem sacerdócio, aí a nossa chance de ocupar essa cadeira. E não fez ainda o curso, não sabe o que é capelania, chama ela lá para estar junto dia 20 em Brasília. Na verdade, as pessoas às vezes ficam incomodadas quando tem o curso, por exemplo, de formandos de uma faculdade. Aí eles não convidam pessoas de todas as religiões, e aí tem faculdade que não aceita, aí fala, tá com preconceito contra macumbeiro, porque eles entendem que se nós não temos um reconhecimento, só eu dizer que eu sou macumbeira e que eu sou sacerdotisa, não é nada, a gente precisa ter uma certificação. Hoje nós temos, por quê? Porque eu trouxe também o título de doutor honoris causa para o estado de Goiás, para nós macumbeiros. Um abraço para a Baiana, né, que está lá nos representando, firme e forte. Um beijão, mãe Baiana aí. Minha amiga. E também, e depois eu descobri o quê? Não pode, você não pode participar porque você não tem curso de capelão. Entendeu? A gente acha, só a gente chegar lá no hospital, só a gente chegar lá no presídio, né? Para as pessoas que estão em situação de cárcere privado, que a gente já vai entrar falando, eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote. Prova que você é sacerdote. Cadê sua carteirinha? Entendeu? Então, nós, povos, né, de terreiro, a gente precisa estar atento. Vamos se apegar às coisas que realmente têm importância. Não ficar lá, o vestido dela tá feio. O caldeirão dela é pequeno. Ela não é isso. Ela não tem tempo disso. Então, é muita fala, entendeu? Muito grilo. É muita farinha para pouco dendê. É isso. A verdade é essa. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar com aquilo que realmente importa, é a gente realmente traçar um caminho para que a gente possa ocupar os espaços, porque nós queremos ocupar o espaço sem se preparar, né? E isso volta também aqui ao evento do Pai Alan, que é o Laroyer, né? Que é uma forma também de desconstruir o preconceito, de combater a intolerância religiosa, para que as pessoas parem de demonizar o povo de terreiro. E onde que vai ser esse evento? Que dia? Aonde vai ocorrer? Aonde que vai ser o ponto de concentração dos macumbeiros? Qual que é a vestimenta que a gente tem que ir? Me conta tudo. E como que surgiu, né? Sim. Da onde que veio esse Eu vou só concluir essa parte da história que gera muita polêmica, inclusive alguns ex-filhos de santo, que sobreviver com sacerdote, filho de algum, não é fácil, né? E comigo tretou, relou, meu filho, tá abençoado, pode procurar outro cantinho pra você. Aí o que acontece? Tem uns que caem em rede social, é o pastor, que não sei mais o que. Por que o seu Zé fez questão de me levar lá? Hoje eu posso me sentar igual eu já tive a oportunidade de sentar com alguns pastores grandes depois do meu retorno, né? E debater com eles tete a tete e mostrar que eles estão errados. Procurar ter uma base, né? Eu tenho uma base. Meu pai fez a questão de não criar filho burro.
Me perdoa a expressão. Meu pai fez a questão de não criar filho idiota que não sabia debater com as pessoas. Mas isso eu falei na última entrevista aqui, porque às vezes nós somos muito atacados por não ter conhecimento à base. Isso. Quando o protestante ele encontra um ex-sacerdote, né, um ex-pastor, ou alguém que estudou teologia, ele murcha, porque a pessoa tem a pedra na mão, tem a base para responder tete a tete. Exatamente. Nós precisamos ter um conhecimento de causa foi o que o seu Zé colocou no meu coração. Você precisa de um conhecimento de causa, porque o que você vai fazer depois vai ser complicado. E assim, com a graça dos guias, a gente foi se preparando, até que me descobriram dentro da igreja com o Exu, né? Eu cuidando do meu Exu, aí me mandaram embora de lá. Calma, isso é interessante, isso aí dá like, esse recorte agora Dá like. Tava dentro da igreja e aí nunca deixei meu sagrado. E aí você tava na igreja e cuidando de Exu. Cuidava das minhas coisas, quietinho, sossegado. Eu fiquei lá o período que a espiritualidade me permitiu para adquirir conhecimento. Mas foi revelado seu Exu na igreja? Não, descobriram mesmo. Descobriram só que o senhor tava virando Exu? Não, é porque é o seguinte, a gente fazia muita coisa. Eu percebi um dos detalhes que eu percebi, que a maioria dos ex-sacerdotes que vão às igrejas e acabam denegrindo a nossa imagem, você pode observar que nenhum deles fala assim que fazia o bem a alguém, que cuidava de alguém, que salvou a família de alguém. É só que fazia para matar, para isso, para aquilo outro. Porque isso lá da Ibope. Mas eu posso falar uma coisa pro senhor, por experiência, negativo. Assim, por experiência mesmo, tem pessoas que às vezes só faz uma iniciação, nem frequenta, não conhece a fundo. Exatamente. E aí se arrepende porque bate todas aquelas entranhas emprenhadas na pessoa. Exatamente. Cristã, e ela corre pra igreja. Aí chega lá, ela fala que ela era macumbeiro, que ela é isso, que ela era aquilo, para aparecer lá no púlpito. Mas na verdade aquelas pessoas não têm conhecimento nenhum. Exatamente. Eu estou falando porque já teve filho de santo meu que fez o santo, aí foi pra igreja, né? E chegou lá, foi contar o testemunho. E no testemunho ela falou que todos os dias ela tomava banho de sangue. Que ela comia carne crua. E aí eles inventaram tanta coisa que a gente sabe que não é real. Passado, não? Era assim, era uma viagem. Mas não é. A pessoa começa a trabalhar com o imaginário das outras pessoas que estão ali, que realmente demonizam o que a gente faz. Isso dá arrecadação. Para a igreja, né? Viu lá. Isso dá arrecadação. Da conversão, isso, né? E como eu não batia de frente com isso, eu comecei a ser observado. E essa observação, né, chegou o momento que o Caveira falou assim: meu filho, chega, bora voltar para casa. Você tinha que ver e aprender para ter uma estrutura religiosa. Você já aprendeu aqui, porque terreiro no fundo de quintal já tem demais. Então agora você sabe como montar uma estrutura. O senhor acha que esse é o diferencial que o sacerdote Alan de Ogum tem? Sim, por exemplo, hoje eu tenho uma coisa que eu bato no peito mesmo e vou nos grupos e falo, e muita gente morre de raiva de mim por causa disso. De 100 e poucos filhos de santo da nossa casa, da casa sede, porque hoje nós somos 4 casas já abertas, entendeu? E das 4 casas abertas, a única que já vem da minha ancestralidade mesmo, que era Gamon, do meu pai, Padrinho Roberto, lá de Jussara. O restante foram treinados, preparados por mim, e muitos ganhados, foram recolhidos do meio evangélico, do meio católico. Na minha casa tem ex-padre, ex-pastor, presbítero, entendeu? Aquele processo de conversão que eles fazem, hoje nós fazemos, né? Aquele arrabamento. 2025, isso é interessante. Quem pensaria, né, que a gente estaria falando também em conversão, mas agora do cristianismo para o paganismo, do cristianismo, né, para as religiões de matriz exatamente africana. Porque o que se via antigamente nos terreiros, bom, da minha pouca experiência de 45 anos de idade, porque como eu disse, eu nasci dentro da religião, era aquela questão: o filho de santo do senhor não foi com a sua cara, ele vai para o meu terreiro.
E como existia muito pouca comunicação entre os sacerdotes, ficava fácil do camarada pular de terreiro em terreiro até ele se fazer, abrir um terreiro hoje e começar hoje o telefone toca, né, pai? Chegou um filho seu assim, assado. Exatamente. Eu vivo isso, viu? Lá em casa, os que saem, os que chegam, eu tenho essa liberdade. Isso é interessante. E eu com essa estrutura religiosa a qual eu aprendi e adaptei para fazer uma organização e não só mais um terreiro. Eu dei, inclusive, muita coisa que eu tenho adaptado. Filho meu saiu lá de casa, chegou na casa do senhor, eu vim lá da casa do pai Alain, isso, aquilo, cadê sua recomendação? Quem é você? Quem foi você lá? Você pode perguntar para esse filho de santo meu. Foram poucos que pegaram recomendação. É uma coisa que eu peguei lá. Eu assino uma carta, eu escrevo a punho, eu recomendo meu filho, falo em que grau que ele está e tudo que foi feito com ele, entrego na mão dele, falo assim, aonde você chegar, com o sacerdote que você chegar, ele vai saber quem você é. Na verdade, aqui em casa, como que a gente faz? A gente tem um site do Axé Danferó. Nesse site está registrado todas as pessoas que nasceram aqui dentro do Axé e as obrigações que essa pessoa pagou aqui dentro, entendeu? Sim. Porque é igual eu falo, né, para as pessoas, se você nasceu do Danferó, você vai ser um Danferó sempre. Então, qualquer sacerdote que tiver qualquer dúvida em relação ao tempo de santo da pessoa, dentro da nossa casa, é só procurar lá. Outra coisa, eu não gosto muito de pegar pessoas que são 90% da minha casa são filhos meus. Eu gosto de ouro virgem. Entendeu? Por quê? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque assim, aqui em casa a gente tem uma pegada um pouco diferente, né? Eu sou uma pessoa que já faço um trabalho social, um trabalho cultural, um trabalho político. Bruxa, um bandista. É isso. Jurimeira, candomblessista. Não é? A pessoa tem que ter uma cabeça mais diferenciada do que mãe Léia, eu sempre estive à frente aí lutando pelo direito do povo de terreiro indiscriminadamente. Exatamente. Se é Jurema, se é Umbanda, se é Quimbanda, se a pessoa é marmoteira, se ela não é, se ela percorreu algum caminho, se não percorreu, porque na hora do ataque ninguém pergunta pra gente de onde a gente veio. Os que são nossos, nós temos que procurar defender o máximo possível. Essa é a realidade. E essa visão de terreiro que eu cheguei, quando eu cheguei em Goiânia, que eu retornei, aí eu comecei a frequentar terreiros, eu fui pro terreiro do meu irmão, ajudei ele a abrir o terreiro dele, que hoje minha sobrinha toca de uma forma esplêndida, um terreiro gigante, também um terreiro que tem feito um trabalho lindo, maravilhoso, né? Até o momento que meu pai falou assim, agora meu filho, você pega, meu pai ainda vivo, né, lógico, você pega as suas coisas agora e começa o seu. Aí eu recuei e falei, não quero. Ele você vai recomeçar, falou assim, não pai, eu não tenho paciência com gente, a realidade é essa. Eu acho que eu sou a reencarnação do mestre Procópio, ele tratou muito comigo, vai comer na orelha. Isso também é questão de polêmica. Esses dias o pai Alan estava em uma demandinha lá, em uma briguinha, eu falei assim, agora, pai, pode me chamar, nós vamos pro cemitério, aonde? Vamos terminar de derrubar. Aí ele falou assim, não, meu filho, acendi só um fósforo ali, ó. E já foi, já foi. 3 palitos de fósforo, nem troca. Meu pai, mas eu posso falar, eu também às vezes não tenho muita paciência, porque às vezes a pessoa não tem nem pra si. A gente vai gastar energia, porque a pessoa já tá se derrubando sozinha. Exatamente. Tem gente que é fruta madura, que tá apodrecendo no pé e a qualquer momento vai cair, é só você esperar. Mas hoje o pai Alan, então, ele tem um pezinho lá na Umbanda, porque passou, tem um fundamento. Ele foi tombado, sua Jurema é Jurema de tombamento? Explica direitinho isso aí. Jurema de tombo. O catimbó, eu conheci um catimbó, né, com uma pernambucana e me apaixonei. Seu Zé foi a primeira incorporação minha. Qual que é a diferença da Jurema pro catimbó? Não tem diferença, só porque era uma pessoa, aquela pessoa sem conhecimento de letras, ou seja, analfabeta mesmo, mas ela era ali nas rezas dela, nos trabalhinhos dela, né? Um menino de 18 anos de idade, até então só conversava com o seu Zé tete a tete, nunca teve incorporação. Ele falou assim, agora nós vamos trabalhar juntos. Eu falei numa reunião dessas dela, eu falei assim, não vai não dou meu nome não. Eu não dou meu nome, seu Zé, pode esquecer. É por isso que o seu Zé me chama de burro bravo, por causa da questão da inconsciência, que também é outra polêmica, né? Que ele me chama de burro bravo por causa disso. Você não se entrega, um olhinho ali. Eu não me entregava. 7h30 da noite, a reunião tocando, eu falei assim, não,
Nós não precisamos trabalhar incorporado, não. O senhor já conversa comigo. Foi a última frase que eu falei até 6 horas da manhã, porque 6 horas da manhã eu voltei normal de novo. Né? Mas o que é o tombamento da Jurema? O tombo é uma ciência muito fina, isso aí é sigilo, né? Mas o senhor pode falar, pai Alan, que antes do tombamento existe a consagração. Aqui na minha casa a gente faz o batizado para as pessoas que estão chegando. É uma série de ritos, né? O batismo. Por quê? Para dar um tempo, né? Aí, um ano depois do batismo, que a pessoa pode fazer a consagração. Por quê? Porque a gente vai ver também se a pessoa tem um comprometimento, se a pessoa ali às vezes até mais de um ano, né? Porque é todo um processo na nossa família de Jurema, muito bem administrada pelo meu padrinho Paulo de Alcântara, né? O padrinho Caio de Alcântara. Bem o batismo, a cimentação, a enjuremação, né? Olha, mas o meu amigo que foi lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, falou que não existe batismo, que batismo é católico. Aí eu botei uma nota lá essa semana, mas que o batismo vem essa turminha que... Mas a Jurema traz certos sincretismos católicos. Totalmente. Ela é toda baseada no sincretismo, né? A Jurema, nós temos a Jurema virou Jurema, deixou de ser Catimbó, gente, e por volta de 1500 e alguma coisinha, 1520 por ali, que foi começando a urbanizar. Então ela caiu pra rua, ela veio pra rua. Muitos dos caboclos chegaram a ser catequizados. Então ela veio pra rua. E o caboclo aprendeu do Pai Nosso, isso porque nós ia falar de Exu, hein? E o caboclo. Mas a gente vai falar, calma, tem tempo. O caboclo aprendeu fazendo o Pai Nosso ali, uma reza pra levantar ou pra derrubar. Entendeu? Na cachimbada do caboclo ali, ele conseguiu fazer muita coisa, no maracá, entendeu? E o imigrante foi vendo isso. O imigrante foi vendo isso, porque, vamos ser sinceros, nosso país era para ser uma prisão. Eles achavam que era uma ilha. Mandavam de lá para cá só o dejeto que eles achavam que era dejeto. Que era gente usada de feitiçaria, porque eles estavam cansados de matar os outros. Ciganos, ladrões. Né? Ladrões. Esse povo que estava à margem da sociedade, né, que chegava aqui no Brasil. Né? E chegava aqui, já havendo alguns coronéis, algumas pessoas que mandavam no negócio, eles acabavam ficando à margem novamente. Lá vai o quê? Quem ia colher para os índios, né? O inimigo do meu inimigo é meu inimigo também. Então vamos recolher esse povo, inclusive os escravos e muitos outros. E aí o Catimbó, né, se tornando a grande Jurema, né? A Jurema Sagrada, o culto à Jurema Sagrada, vem se esparramando pelo Nordeste. Aí a imigração, por causa de seca, por causa de cangaço, por causa de tudo quanto há, do nordestino para sudeste, centro-oeste, pro resto do país, esse povo chegou com seus espíritos no terreiro de candomblé, nas macumbas de carioca, na quimbanda, e esses espíritos, eles vendo que tinham que esses espíritos trabalhavam bem, foi ficando. Uns eram tratados como Exu, os caboclos como caboclo mesmo, e assim ia, o negócio acontecendo. Alguns caboclos, né, acabaram sendo tratados como Exu, que eram caboclos mais, né, da mata mais densa, e por aí foi indo, até que o Catimbó Jurema começou a se esparramar, e tem se esparramado através. E hoje tem duas Juremas aí em Goiás? Tem 2 ramas, né? Hoje duas ramas. Aí explica, meu pai, sobre a rama. Uma rama é do Rio Grande do Norte. 3 ramas? Eu só sei de 2 aqui. Uma do Rio Grande do Norte e uma de Recife. Sim. Aí fala um pouco para as pessoas, para elas entenderem que a Jurema também tem ramas. O que são ramas? São famílias. Jurema também, assim como é a minha Umbanda, é a minha Quimbanda, e isso que me encantou dentro da Jurema, é uma tradição de família. Então temos a rama do Rio Grande do Norte, que é uma rama linda, ao contrário do que eles tentam fazer comigo algumas vezes. Eu sou cara dura, eu falo mesmo. O ano passado teve uma certa pessoa aí que queimou nosso Laroeju para tudo poder ser sacerdote, e eu falo descaradamente, tô nem aí, quiser me processar. Mas eu fui. Vocês foram, entendeu? Tô nem aí. Tá? Mas às vezes a árvore pega fogo para criar força, né? Então era um movimento que reunia, você falou aí, 15 terreiros, né? Que você falou na chegada ali. Sim, e esse ano a estimativa é mais de 30. Na realidade... Eu mandei a logo do Danferó e do Movimento Agô. Maravilhoso. E nós já colocamos nos flyers que a gente vai começar a propagar. O Laroeju nasceu do seguinte... Nossa casa nasceu há 7 anos atrás. Eu comecei aqui sem ninguém me conhecer,
somente minha família, os meus mais antigos, dentro de um cômodo que seria um banheiro. Comecei o centro espiritualista com o Gundilei, com o pai Joaquim que me levou no bico, falando que era época de quaresma. Meu filho chamou umas pessoas para rezar o terço. Mas esse preto velho gosta de Exu, esse preto velho gosta de Jurema. Se você pega a história da Quimbanda, o que tem de livro inspirado por pai Joaquim não é brincadeira. Exatamente. E ele falou assim, junta um povo para rezar o terço, meu filho. Eu juntei uns amigos, fui rezar o terço, no meio do terço, até onde eu sei, o pai Joaquim já estava começando a atender o povo. Ele desceu e aí nasceu, naquela época, a Casa da Prece. A Casa da Prece, porque a gente começou com terço. Até se tornar, 3 meses depois, quando estava quase parando de chover, o São José falou assim, depois da última chuva, vocês vão se mudar. A gente ia sair daquele cômodo do banheirinho, né, que já estava reunindo umas 30, 40 pessoas. E nós fomos para o bairro São Francisco. O seu Zé escolheu o endereço, bem na rua principal de São Francisco. Foi ele que escolheu o endereço. Começamos lá e de lá continuamos no São Francisco, fomos para a Alameda Vista Alegre, com uma casa já maior. Dessa casa maior fomos para o primeiro galpão nosso, acho que, se eu não me engano, galpão daquele porte. Nós fomos os primeiros a estar tocando macumba dentro, né? Um galpão mas também gigante. ele está falando, gente, de uma turma, de uma casa com uma corrente mediúnica de mais de 120 médios. Então, assim, tem que ter um galpão eu já fui na casa para poder suportar mesmo os médios e os uma consulentes. época, pai Alex, a gente está com 300 e poucos. Aí é aquela época do ano que o Caveira veio. Porque lá nesse banheirinho, como eu disse, o Caveira falou assim, logo, Exu vai estar na rua. E daqui a tantos anos vocês vão estar com a casa construída, desenhou a casa com pemba no chão. E hoje é igual o desenho do Caveira. Exatamente. O lote foi uma luva, coube certinho, de acordo com as medidas, tudo belezinho do jeito que ele fez. E ele falou assim, só porque Exu vai ganhar a rua. Exu vai ganhar a rua. Até então a gente não entendia. Os meninos me falavam assim, eu não sei qual que é os planos do Caveira. Né? Então, há 3 anos atrás, através do Exu Caveira, da Maria Padilha, da minha esposa, né? Veio o Laroê Exu. Eu virei para os filhos da nossa casa e falei assim, olha, vamos nos reunir na porta do cemitério Parque, né? E vamos louvar Exu. E assim nós fizemos o primeiro ano, deu umas 200 e poucas pessoas, os filhos da casa com os consulentes. Fizemos o primeiro ano, foi lindo, foi um evento maravilhoso, foi perfeito, só atabaque, voz e o povo cantando para Exu, e a vizinhança começou a vir, né, e participar, inclusive alguns deles hoje são filhos da casa. A gente cantando para Exu ali e tal. Segundo ano, não, vamos abrir para mais algumas casas. O Caveira pode abrir, porque essa é a intenção. Abrimos para mais casas, né, para algumas casas de amigos, tal coisa. O pessoal foi, entre eles grandes amigos, igual o mestre André foi, né, Padre Celismar, Mãe Sulamita, e muitos tivemos ali. Todas as casas cantam. Uma ordem que ele deu foi essa, que todas as casas podem levar os seus tambores, que é para louvar Exu. O evento não é o Pai Alan, o evento não é da minha casa, o evento é de Exu. Essa que é a síntese do evento. E foi bonito também, aí encheu mais. O ano passado nós tentamos fazer na praça pública, mas infelizmente nós estávamos nesse trâmite. Mas você acha que Exu queria ir para a praça, ou você acha que já foi implicância do Caveira aí, ó? O Caveira não estava muito afim, pra ser sincero, o Caveira não estava muito afim de ir para a praça, não. Os Caveira, eles são bem sistemáticos, né? Eu sei porque o guardião da minha casa é o seu João Caveira, que é meu Exu, e ele é muito sistemático. Mas o que eu acredito é o quê, Pai Alan? Que se o senhor tem esse caminho aí, a gente não pode parar, né? Tem sempre que estar... todos os anos, independente do local que seja, né, tem que estar realizando a ação, tem que estar executando. Mas eu acho porque é um trabalho como... Eu acho que manter um lugar fixo marca uma história. Mas eu posso falar, às vezes também não é fácil, às vezes não depende só da gente. Por exemplo, agora mesmo, o cemitério tá sem muro, né?
Na parte onde nós fazemos Laroê Exu, eles não conseguiram chegar até hoje. Nessa parte tá tranquilo, tá? Tudo arrumadinho. Uns 50 metros para baixo eles estão reformando. Mas o pai já chegou falando aqui no estúdio, né? Que ele tá fazendo uma coisa legalizada. Ele já foi atrás, porque é um público grande agora, né? Secretaria da Vigilância Sanitária, o pessoal do meio ambiente, o ano passado, avisar a administração do próprio cemitério que vai ocorrer o evento. Exatamente. O ano passado, durante o evento, até eu acho que a mãe Marilé se lembra disso, eu até me emocionei, porque foi logo após eu ter perdido meu pai. Entendeu? Então foi um ano que, eu sou sincero, foi um ano que tiraram para me bater. Não os espíritos, os encarnados. Porque não entende, a pessoa que faz uma coisa dessa, por exemplo, eu estou em todas. Se eu puder, eu estou em todo evento. Sempre apoiando todo mundo. Exatamente. Sempre tomando frente. E quando eu não vou, quando publica em algum grupo, publica alguma coisa, eu sou o primeiro a elogiar e falar o evento lindo e tal coisa. Eu estou do lado de todo mundo. Mas infelizmente tem pessoas que, se não forem a carinha deles aparecendo, né? Forem a carinha deles aparecendo, né, com a pena de pavão gigantesca Mas isso eu já ouvi principalmente no candomblé. Olha eu tocando. Se não tiver a minha cadeira, né? Se não for eu que for tocar, eu nem vou. Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas a questão não é, eu não penso dessa forma. Eu penso muito de forma coletiva. Eu acho que se você comparece e você é um sacerdote, com certeza você tem o seu momento ali de fala. Todo mundo, gente, você pode ir em qualquer evento meu, você vai ter seus 5 minutos de fama, entendeu? É igual, o senhor sabe que eu falo, quando eu quero like, eu posto uma foto da minha bunda, que isso sim dá like, entendeu? Porque a gente fazer trabalho social, a gente fazer um trabalho político, a gente fazer um trabalho cultural, a gente fazer um trabalho realmente para empoderar, entendeu? E para trazer algum benefício pro povo de terreiro, isso não é reconhecido, não. Não. Isso ninguém reconhece, entendeu? O que as pessoas podem fazer para te desestruturar, o que as pessoas podem fazer para desconstruir aquilo que você está fazendo, elas vão fazer. Mas sabe como é que a gente surpreende esse povo, meu pai? É a gente não parando. Exatamente. A gente continua. Um dia a gente vai estar bem, outro dia a gente não vai estar, mas a gente continua todos os dias. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas falam ou elas querem ali desconstruir o que alguém está fazendo porque elas não têm competência, nem vontade para fazer. Ninguém quer correr atrás disso. Você acha que a pessoa está disponível para ir lá, meu pai? Lá onde você vai? Na Secretaria do Meio Ambiente, lá na prefeitura, não, lá na gestão do cemitério. Fazer isso, ela não vai. Ela não vai. E lidar com críticas, né? Porque assim. Sim. Mas vai ter um evento desse e não vai porque o povo é viciado em incorporar. Então, se eu for em tal lugar, vou incorporar, vou beber, vou fumar. Mas né? não, de lá não vai. É viciado em incorporar mesmo? Será que não é beber e fumar? Lá ele já deixou bem claro, é um ato político, não haverá incorporação. Então a pessoa já fala, não sei o quê, e não entende a história que está por trás, né? Porque agora a gente ganha respaldo, visibilidade pro pequenininho de terreiro poder estar lá dentro também. Sim, né? sim. Mas hoje em dia, pai, eu falo que o maior teste, antigamente existia teste dentro da Umbanda e da Quimbanda, né? Hoje, o maior teste que tem é quando a pessoa vem no terreiro, aí incorpora, e aí você oferece um copo d'água. Vamos mandar aí um salve para as pessoas que chegou aí, Marilaia. Já tem pergunta aí na tela. Eu pedi pergunta, mas para mim não aparece. Apareceu, olha. Tá a Rafaela com a gente, a Tássila, a Lindaura, a Zuelene, a Fernanda, o Luiz Henrique. Que já fez uma pergunta aí. Vamos falar. Ele falou assim que a mãe de santo é linda, obrigada. Eu concordo com você. É a mais linda do mundo, do planeta Terra, do cosmos. É eu mesmo, é luz pura. Luz. A pergunta do Luiz Henrique pro pai Alan é: o que ele sabe sobre o reino da lira ou Exu 7 da lira? Uma boa pergunta. Calma. Nós já estamos na festa, Vamos chegar lá no seu reino da 7 da lira. O senhor disse
que é praticante de uma quimbanda ancestral que veio da família. Sim, de família. Que é chamada Quimbanda das Almas. Isso, a gente toca mais para além das almas. A descendência nossa é de É a Deus na quimbanda Malê, coordenada pelo Exu Sete Infernos, ou eu estou enganado? Sim, tem um pezinho dele, mas tem mais maioral no meio disso aí. Ó, já traz os maiorais. Fala primeiro, antes de falar. Tem outras coisinhas. Quem é seu sete da lira, né? Dentro da sua quimbanda, o que é a quimbanda, né? Das almas. Tá. Quimbanda das Almas a gente toca muito pelaquela linhagem de negro mesmo, sabe? Daquele negro Nagô, aquele negro baleia, aquele negro de senzala. Os pretos velhos têm seu lugar de destaque dentro dessa quimbanda, entendeu? Dentro da minha família, inclusive meu pai pegava muito no meu pé porque ele queria que a gente fizesse uma gira de preto velho primeiro, para depois abrir uma mesa de quimbanda. Mas quando eu vou tocar na quimbanda luciferiana Mussurumbi, primeiro desce os pretos velhos quimbandeiros. E os pretos velhos quimbandeiros é que traz os Exus. Exatamente. Por quê? Porque é uma quimbanda que já está mais, como diz, ainda enraizada com essa ancestralidade negra. Porque hoje em dia, o negro compra 2, 3, 4, 5, meia dúzia de livros ali, né? Antigamente, na época do meu pai, a gente falava, deixa eu ver se eu lembro. Mas na sua quimbanda, só desce ali a linha de alma e Mussurumbi ou desce todos os Exus? Todos os Exus. Esse povo da lira desce? Desce também, seu sete. E o senhor conhece seu sete da lira? Olha, eu tive um médium, o prazer de conhecer um médium que trabalhava muito bem com o seu sete da lira. E o que o senhor sabe sobre o sete da lira? Sete da lira é movimento, sete da lira é comércio, sete da lira é dinheiro, sete da lira é quase um Exu de comércio, ele gosta de movimentar, um Exu muito rápido para responder. Muito rápido para responder seus filhos, não gosta de certos descuidos do filho, assim por se dizer. Ele permite, ele dá um aval ali para o filho seguir a vida dele do jeito que quiser, mas isso também tira a responsabilidade dele de ser aquilo que ele precisa ser na vida do filho. Eu já vi casos de pessoas que trabalham com seu sete, que trabalham muito bem, ajudam muita gente, mas o médium não vai. Continua fudido, como eu falo. Continua lascado. Entendeu? Então o seu sete da lira é muito sistemático. Na hora que o filho para pensar e ouvir o Exu, meu velho, o que eu tô fazendo de errado? Aí vem aquela famosa descascada com classe, que é o Exu com classe. É um Exu que eu conheço, que é muito educado. Por exemplo, eu não lembro do trancarro dos meus mais velhos falando palavrão e xingando os outros. Mudou, né? Pode aproveitar o gancho. Né? Pode não, falar. a minha Padilha até hoje, ela não xinga. Eu trabalho com a dona Maria Padilha, tem 43 anos, meu pai. Eu nunca vi ela xingar. Mas como que eu sei que ali naquele ritual se trata de quimbanda das almas? Quais as características? A presença do preto velho? A ritualística dela de início. Cânticos próprios. Exatamente. Abertura, fechamento. A ritualística, antes de receber a comunidade, antes de receber a assistência, tem toda uma ritualística ali. Desde a ritualística do pé do cruzeiro até a ritualística do ponto do Exu da casa. Qual cruzeiro o senhor usa? O senhor usa a cruz convencional, a cruz caravaca, é uma cruz com laço? Cruz convencional mesmo, aquela de cemitério, bonitinha, 3 patamar, igual quando o macumbeiro antigamente era enterrado tinha. Além de tentar, tem um monte de túmulo assim, né, com os 3 patamares em cima da cova dos antigos macumbeiros. Eu achei interessante. Olha. Entendeu? A gente era sinalizado. Eu não quero ser enterrado, então não preciso colocar a cruz em cima de mim. Entendeu? É muito bem sinalizado. Quem é o seu Exu? Exu Caveira. Que toma conta de toda essa falange aí. Toma conta de tudo, ele não é muito amigável, ele não é muito de ficar em terra, né? Mas aí ele o senhor tem o Espora, falou que é o seu trabalho que faz o salão. Que ele veio ainda num tempo lá da igreja. Como é que foi isso? Quem te desenvolveu? Como é que isso aconteceu? Como é que foi a chegada do seu Caveira na sua vida? Bom, vamos lá para Caveira. O Exu Caveira, ele veio depois do seu Zé e do pai Joaquim. Foi muito difícil. Meu sacerdote, também da região que eu nasci, né? Meu ex-sacerdote, depois de 27 anos juntos, a gente teve um determinado problema, mas é uma pessoa que eu amo e respeito muito até hoje, né? E então o Caveira chegou truculento. Era uma energia que até então eu não tinha recebido em meu corpo e nem tínhamos tido tanta afinidade igual o pai Joaquim e seu Zé desde pequeno, né? Mas o Caveira ele chegou de uma forma que foi para mudar minha vida e minha forma de pensar. Mudou minha vida e minha forma de pensar.
Ele me ensinou a ser o homem sério que eu sou hoje e o homem de palavra que eu sou hoje. Mas como ele veio? Através de um desenvolvimento com alguém? Sim, Ou foi através de um desenvolvimento? Já tinha um pezinho ali. Exatamente, através do desenvolvimento com o meu pai Hélio, né? A gente partiu para esse desenvolvimento e o Caveira desceu, bonitinho. O problema maior foi a dona Tatá. Aí a moça a minha desconstrução foi a dona Tatá. Porque até então eu fui criado daquela forma chucra. Entendeu? Meu velho era daqueles que falavam assim, o homem não pode receber pomba-gira. Aqui em casa é assim até hoje. Entendeu? O homem não pode receber pomba-gira. E se for homem mesmo, não recebe. Se não soltar a rosquinha, não vira em pomba-gira. Tá vendo? Mas assim, mas é igual eu falo, né? Se a pessoa chegar inocente virando a pombogira, você sabe que soltou rosquinha. Aí a pessoa é suspeita. Ixi, tá vendo? Mas assim. Eu vou falar pra senhora, sabe o que foi a dona Tatá Mulambo na minha vida? Foi a maior briga do mundo no começo. Porque eu não queria receber ela. Eu não queria. A dona Tatá Mulambo, ela descia muito mais truculenta do que o Caveira no começo do meu desenvolvimento. Mas a força de Mulambo, mesmo sendo Tata, é mais masculina do que feminina, né? Tanto que Mulambo muitas vezes come macho, né? Come os bichos machos. Exatamente. Tem ponto de emanação de Mulambo na encruzilhada macho. Então, elas são mais, né? Voz grossa. E ela veio com aquele jeito dela e truculenta e pelejando. Por quê? Agora eu vou contar uma parte do pai Alain, que é a minha vergonha. Mas eu posso falar uma coisa pro senhor? Eu acho assim que não tá. Isso não tá ligado ao preconceito em si, tá ligado à linha que você vem. Né? Na época que eu e o Alex a gente foi preparar dentro da Umbanda, eu te contei um pedaço disso. Nossa preparação foi dentro do cemitério. A gente veio de uma Umbanda que fazia as deitadas uma por ano. Aí depois de 7 anos você estava se preparando para abrir um terreiro, né? Sim. E tinha a da Quimbanda, que era do Exu, que ia para o cemitério. Então, assim, a que a gente foi iniciado era essa, onde o homem não recebia pomba-gira. Entendeu? Mas é assim, igual eu te falo, como eu não tive outra iniciação depois dessa, então é a que eu mantenho até hoje. Mas você dá pro espírito, por exemplo, pode ser que o pai ela não receba o Exu pomba-gira aqui na sua casa. Uhum. Mas aí, o da moça, você vai dar um assentamento sem receber? Você vai dar? Não, na minha casa, quando assenta o Exu, assenta a pomba-gira. Mas a pessoa não roda na pomba-gira. Agora, por exemplo, se a pessoa já chegou aqui rodando na pomba-gira, de qualquer forma, nos foi ensinado que se ele nasceu homem, primeiro se assenta o Exu, em seguida a pomba-gira. Eu nasci mulher, primeiro se assenta a pomba-gira, em seguida, do lado mesmo, o Exu. É isso aí que eu falo, é uma tradição antiga, é uma tradição que é a mesma tradição que eu vim de lá pra cá. A única parte que desconstruiu um pouquinho... É que o senhor falou ainda. Eu acho que esse recorte você vai ter que responder muitas pessoas. Foi a dona Mulambo. As pessoas não têm que responder, porque a tradição era essa, não é, Mas Paiala? eu vou explicar que vocês vão entender. E qual a parte, vamos voltar, qual é a parte que o Paiala tem vergonha da vida dele, que é isso que dá like. Gente, é isso que dá like, olha, gente. Olha, hoje eu sou esse cara mente aberta, que aceita todo mundo, que abraça todo mundo, que ama todo mundo, porque por causa da dona Tatá. Porque antigamente eu era um camarada extremamente violento, preconceituoso, machista, homofóbico. Eu era tudo aquilo que hoje eu não sou. E essa mulher chegou na minha vida e falou assim: meu filho, eu tô aqui para te ajudar. Eu abro seu caminho onde você quiser. Eu faço para você o que você quiser. Eu só quero te provar que podemos fazer um pouco diferente. Então ela foi a única parte da minha tradição que a dona Tatá desconstruiu. Eu comecei a receber. Na sua tradição também você não poderia receber a mulher? Não. Olha. Foi a única parte da minha tradição que a dona Tatá desconstruiu. Mas já pensou se eu tivesse essa resma? Como que você ia ter mais de 100 filhos, né? Exatamente. Por exemplo, né? Igual eu que trabalho aí com direitos, né? Dentro de políticas públicas. Se a pessoa chega aqui, aí ela já trabalha com a pomba-gira, a gente não tira.
Mas na hora de assentar, se ela não tem Exu e pombagira sentada na hora de assentar, é homem, aí eu corto primeiro com o Exu e depois mas ela pode continuar trabalhando com a pombagira dela, porque tem gente que já chega trabalhando com a pombagira, nunca recebe o Exu e continua com a pombagira. Então ela continua, entendeu? Mas assim, eu sempre falo pra pessoa de qual foi a quimbanda que a gente veio, né? Que na época a Umbanda, ela tocava na segunda pra Preto, de onde a gente veio, né? Segunda pra Preto Velho, terça era desenvolvimento e cura, onde a gente fazia até cirurgia, recebia o espírito que fazia cirurgia e tal. Na quarta-feira era o povo cigano, na quinta-feira era boiadeiro, cangaceiro, marinheiro, caboclo, né? E na sexta-feira era Exu. E lá tinha a tronqueira de Exu, tinha a cafô de Exu, né? E do outro lado tinha o quarto do caboclo. Na sua quimbanda, é tronqueira ou cafua? Cafua. Na nossa era tronqueira. A tronqueira, a nossa tronqueira... Qual que é a diferença? Agora eu quero fazer essa pergunta, entendeu? Eu sei. Qual que é a diferença? A tronqueira é o local ali onde todo ponto do terreiro ficou afirmado. Toda energia vai para ali. A entrada, a esquerda de quem entra. Correto? A cafua é um espaço maior, onde Exu, se quiser, pode atender lá dentro. Não, e os fundamentos também, porque muitas tronqueiras só tem um altar para todos os Exus. Exatamente. E a cafua já vai existir vários assentamentos individuais. Na minha tronqueira, se a senhora chegar a olhar ela, a senhora vai ver uma imensidão de assentamentos. Tem gente que tem tronqueira em casa, porque você compra até pelo Mercado Livre uma casinha de Exu, onde você só vai pôr a imagem do seu Exu e sua pombogira e ali você vai servir. E no máximo Cafua não tem como ter em casa, porque Cafua tem fundamento, nasce, tem assentamento. Embaixo do chão, pra cima do chão vai tudo, até no teto. Começa embaixo do chão, dentro da Cafua. Não sei como é que manda do Pai Alex, mas... assim, começa no chão. Aí teve um inimigo meu ali de Caturaí que falou assim, a minha cafua é igual ao do Pai Alex lá, porque eu tenho um buraco no chão. Eu falei, você pode revirar a minha cafua inteira, você não vai achar buraco. Não vai. É fundamentado. Existe o fundamento que vai, então ela é protegida do começo ao fim, para aguentar aquela energia toda, os assentamentos. Enquanto a tronqueira, às vezes um único local para todos os filhos servir aquele único local, e a maioria das tronqueiras não tem assentamento, é só a presença das imagens, é o apontamento. E quando é gente que constrói, no caso da Quimbanda, não sei, eu acho que pelo que eu tô vendo, minha linha de Quimbanda tá meio parecido com a do Pai Alex. Quando a gente constrói o terreiro, aquele localzinho onde está a tronqueira também tem os fundamentos dele. Tem os fundamentos dele afirmados ali no chão. E esse fundamento tem uma determinada forma que a gente faz, que ele circula todo o terreiro e termina ali. É a ramificação. É isso aí, a diferença de tronqueira, né, pra cafua. Viu? O nosso macumba espiritualidade também é conhecimento. Você não pode perder. Entendeu? Presta atenção que vai ter muito mais informação. Aí o senhor, na minha casa, na Quimbanda Luciferiana, também existe uma deitada. Inclusive, amanhã eu recolho um barco. Deve dar umas 15 pessoas. Tiro na terça-feira. Gente, sabe o que eu gosto de Quimbanda, Umbanda e Jurema? É que não é aquele tanto de dia se trabalha. Não, entra na garrafa, sai na terça. Porque o senhor dava um 300, eu fico pensando. Mas a sua Quimbanda raspa? Só quando há necessidade o Exu pede. Hoje eu não gosto mais. Não, mas eu tenho que tocar nisso. Olha, porque o povo fala. Mas eu conheço uma Quimbanda de uns 40 anos atrás, que não é que raspava, mas fazia o catulamento no ori. A iniciação da sua Quimbanda vai o bote eu tirei sarro. Cemitério. Eu tirei sarro muito tempo de uma pessoa tá querendo entrar muito próxima. Eu tirei sarro muito tempo de uma pessoa, entendeu? Muito pessoal, assim, minha, muito próxima, que eu era terrível, né? Eu sempre fui macumbeira, né? Vocês não reparam não que eu tô olhando aqui. E aí a gente foi numa casinha, não vou citar nomes não, lá em Rondônia ainda. A gente não tinha nem asfalto, não tinha nem esgoto, só pra você ter ideia do lugar onde eu morava. Não tinha água encanada, tá? Não existia água encanada. E aí, depois da minha escola, umas 5 quadras,
tinha um lugar que era uma casinha de madeira, quase caindo assim, ela era até torta. E lá atendia um espírito. Então eu saía da escola e ia pra lá, pra receber o benzimento do espírito. Daí eu levava os meninos tudo da escola. Entendeu? Já tinha. Eu não tinha meu terreiro, mas eu já tinha. Já tinha um sacerdote. Já tinha um sacerdote, já comandava. E aí quando chegou lá, eu sempre ia. E aí as mesmas criaturas iam sempre. Eu falava, vamos lá pro terreiro, né? Só que o mar de cima era da Dona Gabi, era de Candomblé, mas esse não, esse era mais embaixo e era do Zé Pilintra. Só que eu gostava, aquele sol quente, ele com aquele terninho branco, a gravata vermelha e o negocinho. Aí eu falava, é aqui mesmo, aquela casa de madeira caindo nos pedaços, qualquer momento ia cair em cima da gente. Aí beleza. Quando foi um dia, a gente indo lá meses, né? Quando foi um dia, ficou aquele monte de meninaiada, tudo em fileira. Daí o Exu veio e começou a fazer a catula. Eu era a última, né? Quando foi chegando a minha vez, eu corri, né? Nessa hora e larguei os meninos lá. Saiu aquele monte de menino correndo atrás de mim. Eu falei, você é doida? Como é que nós vamos chegar em casa cortado? Porque a gente escondido. Eu falei, se a mãe de vocês ver vocês cortados, não fala que vocês estavam comigo. Tem um determinado rito, mas... Aí eu falo pra essa pessoa, a pessoa fala, não, que eu sou de orixá tal, que eu sou isso. Eu falo, tu não é de nada, isso. Tu é de Zé Pilintra, porque foi o Zé Pilintra que te adoçou. Mas é uma brincadeira, mas antigamente era assim. Aí hoje eu não sei como que tá. Meu pai tinha um sistema que eu admito que essa parte eu não consegui aprender com ele. Mas meu pai, ele tinha um amanci que quando a água batia na cabeça, meu pai era um médium também de materialização, então quando o amanci batia na cabeça, que escorria para a bacia, ao invés de cair as ervas, de cair a água, caía sangue. Então, um pouco antigamente sabia. Mas eu viajei. Deixa eu perguntar, na quimbanda de vocês. Eu vou esquecer. Na quimbanda de vocês, o Exu também, que comanda a casa, vem, bota o punhal na fogueira, e quando ele tá bem vermelho, ele vem cruzar os médios. Os calços, os cruzamentos. 77 cruzamentos no total. Nem todos são com fogo, nem todos são com navalha, nem todos são com espora de galo, nem todos são com bico. Entendeu? Mas são 77 cruzamentos no total, cada um no seu lugar, cada um no seu reino e cada um no local. E a marca que faz define a nação de Quimbanda, o jeito que se cruza. Tá bom, então agora eu quero saber que nação você pertence, Alex. Vem cá, a de punhal quente no fogo é de qual nação? Quero saber de onde nós vem, Alex. Acho que é Quimbanda. Isso é coisa de Quimbanda, porque são cultos bem específicos. A realidade é essa. A Quimbanda, ela começou a se popularizar, se eu não estiver enganado, por volta de 1910, 1920, por ali, né? Alguns sacerdotes de Candomblé começaram a tocar Quimbanda. Isso é fato, é livro, é história, livros que eles mesmos escreveram. Alguns deles, igual Leal de Souza, que era um bandista, se arriscou a escrever sobre Quimbanda, né? Porque eles entendiam que Exu era necessário. Eles entenderam que Exu era necessário, né? Mas eles, até então, eles pensavam que Exu trabalhava na baixa magia somente, né? Na magia negra somente, na maldade somente. Leal de Souza era bem claro quando ele diz isso. E não é verdade, né? Que é Umbanda para caridade e o Quimbanda para maldade. Tem um trecho bem grande no livro dele que ele fala sobre isso. Só porque isso foi desconstruindo as tradições de Quimbanda. Por quê? Porque aquelas pessoas realmente mal intencionadas foram ingressando. Tinham espiritualidade, tinham dom, mas foram ingressando. Mas o trem foi virando essa bagunça. Mas eu tenho uma história que desconstrói essa imagem aí. Em 2015 eu tive um diagnóstico de câncer, né? E eu corri e chamei a Padilha, né? Pra ver o que ela poderia fazer. E aí ela pegou e falou assim, Maria Padilha é minha pombageira de frente, é uma pombageira que trabalha comigo desde quando eu fiz 7 anos. Ela não foi desenvolvida em nenhum terreiro, ela que me desenvolveu. Eu fui pra terreiro depois, assim, né? Eu falo, quando eu fui pro terreiro, que eu fui mesmo com compromisso, eu tinha já 19, 20 anos. Que eu fui com compromisso de servir o terreiro, né? Mas antes disso, ela me pegava mesmo em casa e ela dava atendimento no meu bairro. Então,
Quando eu adoeci, chamei ela, foi a primeira entidade que veio em mim depois do Vodun, né? Eu sou de uma terra que quase não se trabalhava com orixá. A minha família era de candomblé, mas se trabalhava com encantado. Tem uma pessoa que pode falar depois com a gente sobre voodoo. Traz. E aí o que acontece? Quando eu tive esse diagnóstico de câncer em 2015 e eu chamei a Padilha falou assim: Padilha é minha pombagira de frente, minha pombagira de salão é Rosa Caveira, minha pombagira de demanda é Dona Tatá. Ela falou assim: vou chamar a Rosa Caveira para fazer seu tratamento. Eu fiquei chocada. Falei, como assim, né? Fiquei chocada. E eu vou falar uma coisa pra você. Ela falou, vai fazer isso, isso e isso. Dona Rosa vai vir durante 9 segunda-feiras. Eu juro pro senhor, eu não levantava da cama. Eu tava com menos 30 quilos. E na hora que chegou a terceira segunda-feira, eu já estava de pé. A primeira segunda-feira eu precisei de ajuda para ficar em pé. A segunda também. E na terceira eu estava em pé sozinha. Exato. Olha só. Então foi quando eu mesmo, porque até a gente que frequenta, a gente que está ali dentro, às vezes você não tem noção de que o Exu ele tem poder de te tratar, de te curar e de te fazer uma cirurgia. É porque o povo criou aquela imagem de Exu e é isso que nós queremos com o Laroê, de mostrar que o Exu não é o diabo, igual as próprias pessoas da religião pintaram. Coloca, né? Que a pessoa fala, meu capeta. Você já viu que a gente vai na internet e fala assim, não, porque meu capeta tá não sei o quê. Eu odeio, tem pontos lá em casa que não cantam. Mas lá em casa é difícil. Lá em casa tem 150 pontos que são das entidades da casa, dos filhos que descem e cantam. Então, se quiser cantar pontos só lá de dentro, canta só lá dentro. Mas tem alguns pontos que lá em casa, se estiver cantando, dependendo da entidade que estiver em terra, coitado do Ogã. Só porque os meninos lá em casa já sabem. Chega uma pessoa de fora, começa a cantar aquele ponto, o Ogã já para e fala assim, meu velho, o senhor dá goma lei, mas aqui cantar esse ponto. Né? Agora e o Caveira desce. Por quê? Porque coloca de uma certa forma, coloca a pombogira como a velha prostituta, coloca o Exu como Satanás, para começar. Cara, não tem condição, é ser judaico-cristão. Entendeu? Isso é judaico-cristão, o contexto judaico-cristão. Entendeu? Se for falar diabo é opositor. Entendeu? Qualquer um pode ser diabo. Basta você ser oposto a alguém. Um camarada que coloca trabalho de feitiçaria para falar nisso, eu quero agradecer, porque dessa vez pelo menos o frango não estava fedendo. Tá? Coloca trabalho nas minhas encruzilhadas para tentar fechar meu terreiro, com meu nome lá e tudo, de vez em quando eu faço até um videozinho para mostrar. Tem hora que eu nem faço vídeo mais. Coloca aquilo. Vou te ensinar uma estratégia para a pessoa. Só para alimentar. Ei, você sabe que eu tenho experiência, né? Você não falou eu vou te ensinar uma estratégia. Vou te ensinar uma estratégia. Você sabe como é que a gente fez? Uma vez botaram um despacho na frente da nossa casa. Foi você que mataram 2 bois? Que num outro momento você falou que tinham matado uma vaca para te derrubar? Não, é para matar o que for, quem me sustenta é Deus. Mas eu acho que Maria Padilha. Me perdoe os outros, não sei, gente, é por falta de conhecimento das pessoas que eu tô perguntando isso aqui. Dá para matar boi aqui dentro do. O que eu sei é só eu e o senhor. Eu mato boi. Matar agora, não. Ei, eu mato vaca, você sabe, né? A minha Padilha só come vaca há muitos anos. Não, então, é falta de conhecimento, por isso que eu pedi primeiro. Mas o que acontece? Sabe como é que eu desconstruí isso? Peguei a macumba, mandei a Alex pegar, levou lá na porta da pessoa, bateu no portão e falou assim, ó, olha aqui, ó, vim te devolver o que você deixou no meu portão. Pensa bem, o cara fazer macumba pra uma pessoa igual eu encaro como uma prova de amor. Porque isso dá um trabalho, né? O amor não correspondido. Porque gasta, o frango é caro, né? Eu acho que ele deve estar bem quebrado. Ele deve estar bem quebrado, porque esse dia pra trás eu achei que foi um alguidar só com ovos, né? Ixi. Se tiver faltando dinheiro pro frango, me fala que eu te passo pra você. Descendo um Vic Vanilha nele. Né? O Vic Vanilha falou assim, ó, se o pai de santo precisar, eu mando a cesta. Mas eu posso falar uma coisa pro senhor? Eu falo sempre isso. Gente, eu não tenho inimigos, eu tenho fãs recalcados e chateados comigo, porque às vezes eu não pude dar atenção pra pessoa na hora que ela realmente precisava. Eu ainda falo pro seu Zé, pelo amor de Deus, não tá carotinho mais não, bota boêmia, que o seu Zé gosta de boêmia. Tá ruim. Tá ruim. Um whisky bom. Carotinho não. O senhor nasceu e cresceu
cresceu na espiritualidade. Sim. Como foi nascer, crescer, sendo taxado já, porque eu tenho certeza, né? De bruxo, macumbeiro, feiticeiro, catimbozento. Eu nasci ali, em Jussara, beleza. Ótimo, maravilhoso, todo mundo nordestino, né? A maior parte nordestino, né? Neto bisneto de Índia, tataraneto de índio, e não sei mais o que. Ótimo até aí. Meu pai pega, nós vai para Mato Grosso, Nova Chamantina, uma cidade que foi colonizada por gaúcho. Misericórdia. Com a presença da fé cristã muito grande. Preto, filho de macumbeiro. E macumbeiro. Numa escola só de galego. Agora você pensa que maravilha foi esse crescimento. Do meu sobrenome eu aprendi 300 mil respostas da escola. Que naquela época não tinha negócio de menino ficar ocioso, não. A gente resolvia na hora do recreio ou da saída. Entendeu? E papai não falava assim, apanha na rua, meu filho, apanha em casa e é muito. Entendeu? Então a gente aprendia, mas tinha aquela turminha que a gente se reunia. E a espiritualidade foi tão boa pra mim. Eu falo que José Benito é meu padrinho, é meu segundo pai. O pai Joaquim, que desde pequenininho me curou, né? O pai Joaquim me curou de uma enfermidade que eu tinha pequeno ainda. Mas seu Zé me ensinou a ler e escrever. Tanto é que eu acho bonitinho, em vez de vocês pegarem na caneta assim com a pontinha dos dedos, eu não dou conta, porque eu era muito pequeno e ele tinha que segurar na minha mão assim, para me ensinar a ler e escrever. Eu aprendi essas coisas lendo sozinho, pelejando, me colocou uns livrinhos na mão ali que não podia, que era um livro do meu pai também. E eu, curioso demais, fui até eu aprender a ler e escrever. Então, a espiritualidade me criou e me deu a oportunidade, me levou para um lugar onde os meus vizinhos, a velhinha era benzedeira, rezadeira, no meio daquele monte de gaúcho. Entendeu? Então, desde pequeno, aprendendo a rezar, aprendendo a fazer, aprendendo a cuidar daquilo ali, para todo lugar que a gente ia. Do mesmo jeito, papai era muito preocupado com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento, com a nossa estrutura como homem, como pessoa, como ser, e também com a espiritualidade. Ele, meu filho, você tem que conhecer de tudo um pouquinho dentro da espiritualidade. Então, o senhor não sentiu esse preconceito? Foi muito bem amparado pela família? Pela família e pela espiritualidade em si. Eu nunca tive tempo para preconceito, eu tinha que me preocupar em sobreviver. Eu tenho uma pergunta, pai. Eu tinha esse negócio. No seu ponto de vista, algumas pessoas colocam como se Exu não se desse com os mestres ou as mestras, com o povo da Jurema. Eu queria, na minha visão isso não existe, né? Mas eu quero saber do senhor, como quimbandeiro e como juremeiro, como o senhor vê isso? Bom, vamos lá. Porque assim, ó, igual a gente estava conversando, existe a tradição, igual eu falei como era a nossa tradição de quimbanda, mas se alguém chega aqui eu respeito, isso. Mas a gente tem que fazer do jeito que... O juremeiro, dentro da Jurema, porque até uma pergunta, muitas vezes até já me taxaram e me acusaram de fazer isso, coisa que eu não faço. Meu dia de culto a Jurema é dia de culto a Jurema. Separado eu cerro minhas cafuas, né, fecho minhas cafuas, tal, belezinha, vou abrir uma Jurema. Porque o juremeiro já tem aquele mestre trunqueiro, ele já tem a sua forma. O juremeiro mesmo de origem em si, ele cultua o Exu num culto à parte. É onde uma coisinha que eu ia falar agora, e eu tô preocupado com minha gira, começou agora. Vamos encerrar. Acabou de começar ali. Não tem nenhuma hora de programa. Não, calma aí que nós vamos lá. O juremeiro em si, então, ele pegou o culto a Exu, o culto ancestral, mas não é nem igual o culto da gente, o culto da quimbanda. Igual tem muitos que falam assim, agora eu sou quimbandeiro. Até 6 meses atrás, meu irmão, 6 meses atrás não, me perdoe, até 1 ano e pouquinho atrás, você falava que detestava quimbanda. E agora tá falando que é quimbandeiro? Mas eu posso falar uma coisa. Uma pena de urubu? Mas eu posso falar uma coisa pro senhor? Eu mesmo sofri muita retaliação, porque, eu recebo padilha desde os 7 anos. Eu me tornei primeiramente sacerdotisa de candomblé. Eu fiz todas as minhas deitadas ao bode. Eu vim de um candomblé jeje. Levando caminho. Isso, vim pra cá. Daqui eu me iniciei no candomblé queto, porque as pessoas aqui têm preconceito, né? Elas não aceitam uma iniciação que vem de outro lugar. Agora eu vou fazer 21 anos de queto. Mas o que acontece? Nesse intervalo
intervalo, eu fiquei 15 anos na Umbanda. Fui preparada na Umbanda, sou apaixonada pela Umbanda. E lá a Umbanda, expliquei para o senhor que lá de segunda a quinta era Umbanda e na sexta era Exu. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: quando eu me tornei alorixá de Candomblé, sofri muita retaliação porque eu tinha Maria Padilha. E eu peguei e falei o que para as pessoas? Eu não vou deixar um espírito que é uma mãe para mim, que é o que me alimenta, é o que me dá de comer, porque vocês querem. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com outra. As pessoas não entendem isso. Mas eu fiz essa pergunta porque o Alex, antes de chegar a Jurema, aqui no estado de Goiás, o Alex já recebia o seu Zé Pilintra na linha do catimbó. E quando tinha o toque de Exu, vinha o Zé Pilintra dele na linha do catimbó. E aí ninguém entendia, era como se ele ficasse desenquadrado. Mas ele continuava até o dia que chegou a Jurema, até o dia que o seu Zé falou. Ele sempre falou que ele era juremeiro. Sempre. O Exu não desceria na Jurema, mas os mestres de Jurema desceriam na Quimbanda. Mas aí nós temos uma questão. Mas não tinha Jurema aqui. Pegando no início do histórico, do fator histórico, né? A imigração nordestina em si, ela trouxe consigo esses mestres para cá, mas não tinham casas de catimbó, não tinham casas de Jurema. Esse povo se recolhia nas casas de Umbanda, nas casas de Candomblé, nas casas de Quimbanda, e esses espíritos, porque nordestino, né? Nordestino ele se dá bem em qualquer lugar. Ele se dá bem em qualquer lugar. Exu, ele é acolhedor. É acolhedor. E quer um ser mais acolhedor do que Exu também? Olha, vocês têm uma ideia, eu tenho um grande amigo que trabalha com Exu Tiriri. E quando o seu Zé tá em terra, esse Tiriri tá em terra no mesmo terreiro, vira uma festa. E aí, muitos anos sem ver essa pessoa, muito tempo sem ver essa pessoa, e um dia no trabalho no cemitério, o caveira foi embora, o seu Zé desceu na hora, falou assim: peraí que tá acontecendo um negócio do outro lado do cemitério, eu tenho que ir lá porque tem um amigo meu lá. E foi. E ele foi dizendo os meninos que foram atrás, ele passa no meio das tumbas do cemitério, que a gente sabe que é grande. Na outra extremidade do cemitério, quando vira o clarão das velas, tal coisa, já só escutou o grito de lá: ei, compadre, já tá aqui, tava esperando o Tiriri com a garrafa de uísque na mão pra beber mais seu Zé. Outra coisa também que eu acredito, Pai Alan, que desmistifica isso. Eu sempre tive Luziara, mas como eu sofria muita retaliação por causa da Padilha, e a Luziara queria trabalhar comigo, depois queria ser juremada, queria ser a primeira Maria Luziara do estado de Goiás, desde a primeira vez ela sempre quis, e eu sempre podava ela, escondia ela, eu não falava pra ninguém, porque ela falava bobagem. A Padilha nunca falava bobagem nenhuma, mas ela era muito direta e tal. E aí, antes de eu adoecer, a Luziara veio, e eu não queria de jeito nenhum dar nada pra ela, e eu falei que não ia dar. E aí ela pegou e falou assim: não, então me dá pelo menos a cidade das minhas princesas. E eu falei que eu não ia dar. Eu falei: eu já trabalho com a dona Padilha e eu não tenho como abrir o espaço para a senhora. Porque eu pensava, olha só, já estava inserido em mim um preconceito de uma entidade, porque eu já sofri um preconceito por causa da Padilha. Como que eu ia abraçar mais uma, de uma outra linha? Não tinha como. E aí você sabe o que aconteceu? A Padilha veio, ela tinha ganhado 40 taças do Alex. A Padilha pegou 7 taças e deu de presente pra Luziara. Ela veio e falou assim: isso aqui eu tô dando de presente pra princesa. Eu sou a rainha, mas eu vou dar de presente pra princesa. Aquele trem, depois que eu desvirei no outro dia, passando 2 dias que me falaram isso, que me mostraram as taças, aquilo deu um nó na minha cabeça. Gente, quem se entende é os espíritos. Ó, pai, o povo nós cumprimentando. Quem gosta de confundir a gente, né? Os espíritos se entendem. O caveira não tá nem aí o que o seu Zé falar, o caveira assina embaixo, o caveira falar, o seu Zé assina embaixo. Por quê? Porque ambos estão regendo a casa, em cada um em sua linha, então tem que ter uma concordata. Lógico. Porém, Jurema, Exu, Umbanda, Candomblé, eu achei muito trabalho, deixei. Mas eu posso falar, isso é uma verdade. É igual, eu tenho que explicar para as pessoas. Que dia que eu trabalhei, eu falo, nós temos 3 calendários. A gente tem um calendário anual do Candomblé, que está lá no site. A gente tem um calendário das entidades e a gente tem um calendário de Jurema. A Marileia precisa de um filho cientista que esteja trabalhando com clone para poder dar conta das 3 agendas. Não, se for só isso, né? Não, mas... o povo tá pedindo bênção pro Pai Alan aí, ó. Responde
Alan Carlos, Vanusa. Olha só bem que eu falei. Se eu fosse eles, colocavam um telão lá. Já tô indo pra casa, tô Deu a chorando hora vocês. dele, nós enrolamos um pouquinho hoje pra entrar. Não, mas tudo bem, deu muita chuva. Mas que horas que ia começar lá? Lá começa às 8. Às 8? Vamos reforçar mais uma vez, antes de finalizar, o convite pro Laroyer, né? Com data, com hora, porque é o principal objetivo. Então, meu pai, antes de fazer essa finalização, só fala para as pessoas de casa qual que é o objetivo que o senhor tem em relação a realizar este evento, é o mega evento de Exu, gente, aqui na cidade de Goiânia, no nosso estado de Goiás. Qual que é o real objetivo, fala o dia, o horário e fala qual que é a vestimenta que as pessoas têm que ir, e fala se o evento também é aberto. Sim, a intenção do evento desde o seu princípio é simplesmente saudar Exu. Eu me responsabilizei pela parte material de organizar o evento, mas ele é para todas as casas. Tanto é que a gente sempre fala, a casa que for, leva seu atabaque, avisa pra gente antes, pra gente organizar, porque não pode ser uma coisa desorganizada, é pra Exu. Então, pra gente organizar, leva seus atabaques, seus orgãs, cada casa vai cantar. Igual a senhora viu ano passado, todo mundo cantou um pouquinho, todo mundo participou, todo sacerdote estava ali falou um pouco. Até eu cantei, gente, eu nem canto. Porque é uma realização para Exu e por Exu. Por que não vai haver incorporação? Porque incorporação é para trabalho, não é para se exibir. Não adianta eu ficar igual um cupcake lá rodando, né? Que não vai resolver. A intenção igual a roleta do Jequiti. Peão da casa própria, né? Então não é essa a intenção. A nossa intenção é louvar Exu, tirar pelo menos esse dia para nós sermos gratos a Exu. Temos gratidão a Exu, gratidão a Pombogira. Esse dia é para ser grato e não para ficar rodando e tomando cachaça, né? Porque eu vou calar porque eu sou polêmico demais, vocês dão sorte, não tem tempo. Então o que acontece? Não é essa a intenção. A intenção é louvar Exu, é enaltecer Exu e mostrar para as pessoas de fora que Exu está nessa terra e ele veio para ficar. Assim como eu disse na procissão dos Pretos Velhos, eu vou repetir aqui, o nosso povo não queria vir para cá, colocou nós dentro do navio e trouxe porque quis. Então agora, verdade. Então agora aguenta. Beleza, agora aguenta. Exu tá aí. Faz uma marcha para Jesus linda, maravilhosa. Até eu elogio, acho bonito. Eles são unidos. A organização, né? Na organização, eles são unidos. E aí o nosso povo não consegue se unir. Porque não é eu que estou fazendo. Não sou isso. Gente, não é eu que está fazendo. Quem está fazendo é a espiritualidade que está encaminhando tudo. Axé. O ano passado, eu não sei se a senhora vai lembrar disso, que eu dei uma parada assim no que eu estava falando, falei assim, mas o ano que vem vai ser melhor, porque já estão me falando aqui que a divulgação vai ser outra. Hoje nós estamos nesses jornais de internet, a gente já está, o Laroyer Exu está em quase todos já. Axé, o povo falando, isso sem mover uma palha, é a espiritualidade fazendo, entendeu? Então o nosso povo, o Exu tá dando um grito, falando assim, gente, vamos mobilizar, depois você se mata na macumba, mas agora vamos saudar Exu, entendeu? Depois você se mata na macumba, mas tá na hora do nosso povo ser unido. Igreja também fala uma da outra. Isso é normal, entendeu? Mas na hora de dar a mão, tem que dar a mão. Mas na hora de dar a mão para lutar pela causa, igual a senhora Benção falou, por eles matam a gente. Entendeu? E eles já entenderam que eles precisam de Exu, porque eles chamam mais de Exu do que a gente. Com certeza. Para Exu dar caminho para as igrejas deles. Então tá na hora da gente ir lá para louvar Exu. Tanto é que tem pastor que fala, eu vim aqui para louvar a Deus, você só chama os Exu. Só Exu, por quê? Porque Exu dá caminho. Então, gente, vamos tirar esse dia para fazermos essa louvação a Exu. Vamos cantar, vamos festejar, vamos agradecer, um dia de gratidão para Exu, para a Pombogira, na Porta da Calunga. Esse que é o propósito inicial e também uma forma do nosso povo mostrar que está vivo. Mostrar que nós não estamos aqui para sermos subjugados, nossa cabeça minha cabeça não é capaz de ninguém. Entendeu? Eu não gosto o povo ficar colocando a mão lá, bota um espírito qualquer lá dentro, em cima de um altar, falando que é o meu Exu Caveira, pelo amor de Deus. Eu até brinco com o Caveira, meu velho, eu sei que o senhor não é endereço, por causa disso, porque lá ele tem o uísque dele, ele tem os trem dele, para que ele vai fazer dentro da igreja? Pelo amor de Deus. Então, gente, é um dia para o nosso povo louvar quem nos dá caminho. Axé.
Essa é a intenção do Laroê Exu, é unir o nosso povo, mostrar força mesmo. Todo mundo de vermelho e preto, de vermelho, do jeito que quiser, com as suas roupas com as roupas de Exu, vai pegar. Preto e roxo, né? roxo. Mas vai com as suas roupas de começo Não de tem giro, roupa, vai de preto. Né? Vai de preto, ótimo. Vai lá, vamos lá, bonitinho, vamos louvar Exu, porque merece, gente. Merece, porque na hora que você bater lá, porque tem muita gente que ainda tem aquela visão de Exu ser meu escravo, né? E na hora que eu quero caminho, eu vou lá, corto um frango pra ele. Aí depois eu esqueço Exu lá dos 5, 6 meses, depois eu volto. Opa, velho, ó, tá aqui de novo, porque eu preciso de caminho. Não é assim que funciona. Exu não é jagunço de ninguém. Ele é sim, são sim grandes mentores, professores, mestres. É vivo na nossa vida. A Vanessa fala que é inédito. Pai Alan no telão vai até distribuir nos grupos. Pode distribuir. Gente, ó, curte e compartilha, porque depois que sai do ao vivo, as curtidas e os comentários eles somem. Então eu vou pedir para vocês depois voltarem e curtir tudo novamente, tá? Curtam lá, compartilhem nos grupos, vamos compartilhar mesmo pra gente dar visibilidade. A gente começou agora o quadro Macumba Espiritualidade. A gente trouxe hoje o Pai Alan aqui porque ele está com um projeto maravilhoso, que é esse encontro do Laroê na porta do Cemitério Parque. Que dia, meu pai? Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, sexta-feira 13. No dia 13 de junho, eu entendeu? Eu acho que na sexta-feira 13. Vamos chamar direito. Quem tiver solteiro, desempregado é bom também. É bom pra arrumar emprego. Vou falar em primeira mão aqui, tá? Vai ter uma mesa propiciatória. Tá? Vai ter uma mesa propiciatória para você levar lá os seus pedidos, colocarem no caldeirão para aquela fumaça subir e o pau quebrar. É para abertura de caminho. Quer casar, meu filho? Leva uma rosa e entrega para Pombogira nessa mesinha. Entendeu? Leva uma rosa. Eu vou fazer 10 padrinhos. Não, é uma mesa pequena, tá? Não é um. É um ponto né? Vai estar ali, as chamas de Exu vão estar acesas para a pessoa chegar, colocar ali os seus pedidos na porta da calunga, entendeu? Para serem atendidos. Aproveitar, né? Dia de Santo Antônio, não vai pendurar o coitado do santo de cabeça para baixo, não. Vai lá, faz um pedido para Ele vai maltratar o santo, não. Tu já tá ferrado. Já tá ferrado. Solteiro, se ninguém ainda vai maltratar o coitado do santo. Olha, pai, gratidão pela sua presença aqui conosco. Foi rápido, porque todo mundo tem um compromisso na agenda, né? É um privilégio, então, ter sentado, ter falado da Quimbanda, ter falado da Jurema. A gente falou um pouco da Jurema. Depois a gente vai trazer o Pai Alan aqui pra gente falar só de Jurema. Né? Porque a gente não falou sobre as diferenças das ramas, as ramas que tem no estado de Goiás, qual que é a diferença da Jurema do Rio Grande do Norte para a Jurema de Tombo, né? Essas coisas a gente não conversou. Mas lá também tem tombo. Tem tombo, mas eles não falam, né? Algumas ramas lá também tem tombo. A Jurema em si é muita ciência, é muito mistério, é muita coisa e é muita coisa familiar. Então eu acho que merece sim um dia para falar. Só quem sabe esse Laroê, né? Essa equipe não devolva o fogo pro coração do Pai Alan e a gente não tem a primeira marcha de Exu aí com essa galera, que tem. Então vamos se juntar, porque não sei se o senhor sabe. Não sei se o senhor sabe, mas ano passado eu recebi muita mensagem de pessoas querendo que eu trouxesse a marcha de Exu pra cá. Só que aí eu estava envolvida com a Foché, a gente até conversou no ano passado. Aí teve aquela parte da Foché que eu trabalhei, depois eu me empenhei muito em trazer os títulos de doutor honoris causa, que você viu que não é fácil. Depois eu me empenhei muito em trazer o curso de capelania, mas vamos aí nos juntar pra gente conseguir, né, me passar até o contato das pessoas de São Paulo e tal. Mas com o contato ou sem contato, o senhor sabe que quando a gente quer fazer, a gente faz. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, uma ameaça, tá? Vocês se unem aí, porque senão daqui uns dias vocês vão ter. Vocês já falam dos doidos da Bíblia que fica pregando por aí. Eu pego meus atabaques e coloco eles debaixo do braço aqui. Eu mesmo dessa Avenida Goiás cantando. Eu já vi Eu já fiz isso, viu? Já fiquei no meio da Avenida Goiás com a Anhanguera, com 2 filhos vestidos de santo. No movimento Agô, no dia do combate à intolerância religiosa, lá no meio, gente, da Anhanguera com a Goiás, tá? Vamos perder, pelo amor de Exu, vamos perder essa visão de reinozinho e ter uma visão de império,
tá? Os romanos deixaram de ser um pequeno reino e se tornaram um império porque eles perderam essa visão de é só meu mundinho aqui, tô dentro das minhas quatro paredes, pelo amor de... não é eu que tô fazendo. Não importa, camarada, tá sendo feito é pra entidade, é pra Exu, então vamos fazer todo mundo junto. Vamos fazer todo mundo junto, vamos fazer chacoalhar essa cidade. Eu vou estar lá, gente. Eu vou estar lá. Então, eu quero agradecer ao Pai Alan por ter aceito o convite. Agradecer muito ao meu parceiro aqui, né, que está aqui apresentando o Macumba e Espiritualidade junto comigo, né? A gente conversou e a gente chegou nesse projeto. Quando o programa começar a caminhar, vão ter 2 dias aí no ar para vocês. Um dia da Marileia com mulheres, trazendo a força da mulher, e aí na semana, quarta-feira, a gente aqui falando de espiritualidade dentro do podcast Mais Mulher, né? E semana que vem vamos estar aqui nessa mesa com um bruxão de verdade, devidamente iniciado na bruxaria. Vamos descobrir, né, onde vão as aranhas, os caldeirões, os morcegos. Vamos decanar o bruxo aqui. Eu tenho um amigo também que ele estava no 7º encontro de bruxos lá em Brasília comigo, que ele está morando em Goiânia agora. Depois dessa, a gente vai convidar ele, porque eu acho que ele faz parte de um outro tipo de bruxaria também. Eu acho que a gente trazer uma diversidade aqui para as pessoas, eu acho que é interessante. Porque as pessoas do nosso estado, elas têm uma cabeça tão minúscula que elas acham que só existe uma verdade. E na verdade não existe. Existe variedades, né? Existe outros caminhos. Hoje em dia tá muito alface para Exu e pouco sangue, pouco dendê. Esse dia para trás não entrou da minha cafua, da cafua de Exu, falou que o menino não se apoia. Eu falei assim, não, meu filho, só pega de bicho que já tá morto. Entendeu? Eu não saí matando onça não, viu? Se estiver assistindo pra ele, eu não saí matando onça pra fazer tapete não. Tá? Eu sou juremento, não faço essa maldade não. Agora você vai achar aranha, cobra, bicho, rato, tudo do seu Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Senão o Ibama vai prender, tem que explicar verdade, isso aí, porque a gente fala negócio da aranha, depois mas ele vai agora que você falou nós. da aranha, eu fiquei com um pensamento aqui, mas não posso contar pra vocês. Mas é isso. Então, Vou deixar as bonecas pro próximo. Então eu finalizo dando meu muito obrigado, gratidão, compartilha esse vídeo, né? Coloca aí nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E agora meu amigo Alan vai fazer a finalização dele. Então agradecer o Pai Alan pelo convite, né? Falar para vocês ficar ligado. Quarta-feira que vem estamos aqui com um bruxo devidamente iniciado, togado em uma tradição dentro da bruxaria. Eu acho que o intuito desse quadro é isso mesmo. Olha, é Umbanda, mas qual Umbanda? É Quimbanda, mas qual Quimbanda? Isso. É Jurema, mas qual Jurema? E vamos que vamos, então. E gratidão a todos que vieram, tá? Aqui deu apoio aí, um abraço a Vanessa, a Lorena, a Angelita, a mãe Rafaela, a Luiz Tássila, Henrique. o Luiz Henrique. Chesley, beijo, meu filho tá lá em Londres, viu? E ele tá aí participando, ó. E ele deve estar sem dormir, porque o fuso horário lá é bem diferente. Ele estava mandando mensagem. Gente, a todos que compartilharam aí e também que escreveram aí, né, mandaram mensagem, muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Beijos, chave, Laroiê. E Saravá, pra quem é de Saravá, Laroiê. Dia 13, dia de Santo Antônio. Se tiver solteiro, precisando amarrar, não perca o evento Laroiê. Ó, quem quiser amarração, gente, liga aí, entendeu? Se tiver com pressa, não quiser esperar até junho, pode ligar que a gente faz. Ou então me compra 2 metros de corda. Bora.